2004, março de 2004, começou a minha caminhada dentro do Juad. Eu já estava na igreja há uns 6 meses. E aí comecei a participar no Juad aqui na sede. Na época, podia-se entrar com 8 anos e meio de idade apenas. Então, comecei no Juad, tive minha cerimônia oficial como Júnior 1, né? Foi um momento marcante, tive toda a minha família junto comigo, todos sempre me apoiando enquanto Juad. Fiquei até os 10 anos de idade na sede. Com 10 anos de idade eu fui para a base do Jardim Alcântara, que hoje não existe mais. Na verdade, base do Mundo Novo, e com 13 anos fui para o Jardim Alcântara. E depois, com 17 anos, comecei a ser líder do Juad na base Aeroclube, né? Que na época tinha esse homem aí, meu pai, como o chefe funcional, então eu entendi que precisava dar esse apoio para a família, né? Mas nem sempre ele foi do Juad, nem sempre ele foi a favor do Juad. Porém, Deus trabalhou na vida dele, mas eu vou deixar ele contar um pouquinho de como aconteceu isso. Pois bem, pessoal, então como o Gabriel falou, né? Então foi uma trajetória aí, foi uma longa caminhada, né? Para até chegar ali até o ano de 2009, né? E na realidade mesmo, para mim o Juad para mim era bagunça, né? Na verdade eu não gostava. Eu não gostava da forma que era trabalhada ali na época ali, né? Então por isso demorou um tempo a mais até chegar, né? Então foi um certo momento bem difícil também da nossa vida, né? Algo que estavam acontecendo. Mas primeiramente, né? Uma coisa que eu sempre lembro, a primeira pessoa que, além do meu filho, né, que eu tive contato foi com a pastora Eliane. Até é meio engraçado a história, né? Fui discutir com ela sobre um colchão, né? E então, simplesmente ela olhou para mim e perguntou quem eu era. Eu disse, olha, eu sou o Alvi, sou o pai do Gabriel. E ela disse para mim, não, vai lá embaixo numa sala lá que tem um monte de colchão, escolhe um para ti. Né? Então foi a primeira pessoa assim que eu impactei direto, foi com ela, né? Mas depois Deus ele foi trabalhando na minha vida, né, através do Juad, através dos ensinamentos que o meu filho teve, o Gabriel, né? E ele também foi aplicando dentro de casa esses ensinamentos aí. Então, como eu disse, no começo ali foi difícil, até porque eu trabalhava com um caminhão também. E sempre era meu sonho desde criança, né, trabalhar, ser caminhoneiro. Então eu não queria, como é que se diz? Abre mão. Eu não queria abrir mão do meu sonho, né, para trabalhar com criança. Mas nem sempre é o que a gente quer. Às vezes nós temos um sonho, mas o sonho de Deus é outro. A vontade de Deus é outra na nossa vida, né? Então foi uma história muito longa aí, né? Foi até inclusive no dia que foi a abertura da base, eu tive um convite do Michel também. Michel também faz parte dessa história, supervisor, e ele investiu na minha pessoa para que eu pudesse conhecer mais o ministério. E eu sei que nesses dias aí que quando foi a abertura da base, na verdade eu fiz para que desse tudo errado, que as coisas não acontecessem como era para ser mesmo, né? Naquele sábado eu arrumei formas de lavar o caminhão, de trocar pneu, de cuidar a parte mecânica do caminhão, que sempre tive esse cuidado. E saí da empresa, fui a pé para a rodoviária para chegar atrasado, mas o ônibus também não ajudou, né? O ônibus também chegou atrasado junto comigo, e eu dentro do ônibus, daí minha esposa disse para mim que eu poderia vir, que eles já tinham preparado um lanche para mim, né? E eu disse para ela, não, eu não, sabe que se é almoço eu fico bravo se não almoçar meio-dia, né? Mas as coisas foram acontecendo de uma forma gradualmente, as coisas foram acontecendo,
Eu creio sim que foi no tempo de Deus, né? Deus, ele estava permitindo que as coisas, que eu me atrasasse, mas ele queria mostrar para mim também que ele poderia fazer diferente, que ele podia fazer diferente daquilo que eu estava pensando. E então me lembro que daí a gente foi para casa e tudo, a gente saiu na época, a gente pegou a nossa bicicletinha lá e descemos até o local onde é que ia ser aberta a base, né? E eu me lembro que chegando naquele momento ali no dia 1º de agosto de 2009, eu me lembro que quando cheguei no portão, algo me segurou, algo não permitiu que eu entrasse para dentro do pátio naquele momento, e uma voz disse para mim assim: aqui eu quero tu fazendo a obra, então eu quero que tu dá um giro. Naquele momento eu girei e 3 vezes a mesma voz disse para mim: aqui eu quero tu fazendo a obra, aqui eu quero tu fazendo o trabalho. Daí eu disse para Deus: mas como assim? Se eu não entendo nada disso, eu não sei como é que funciona esse negócio do Juad. Mas ele disse para mim: mas eu vou te ensinar a fazer, eu vou te mostrar como é que tu deve fazer, né? Então foi um processo ali, até então fiz contra a minha vontade, né, até aquele momento, mas depois eu fui entendendo, como é que o que Deus queria comigo, né? O que Deus queria fazer na minha vida através do ministério, né? Então tudo começou lá em 2004. Deus já estava preparando tudo, Deus já, como se diz, já estava organizando a casa, né, para que quando eu chegasse lá, a casa estaria organizada, né? E hoje eu me sinto muito, muito feliz mesmo de poder fazer parte desse ministério e de poder replicar para as outras vidas aquilo que Deus fez na minha vida, a mudança, a transformação que Deus fez na minha vida, né? Durante esses 14 anos, né, que eu estou dentro do ministério, né? Esses 14 anos que eu estou me doando, né? E cada sábado não é mais um sábado de estar aqui, não é um peso, é uma alegria de poder fazer parte do ministério, de poder compartilhar o que Deus está fazendo ainda na minha vida, de compartilhar com outras pessoas, de compartilhar com outros líderes, de compartilhar com outras crianças, né? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, através do nosso filho, né, o Gabriel, né, que decidiu para a vontade dele e a vontade da mãe dele na época, né, que a minha não era. Mas estamos aí hoje, né? E é legal essas histórias da gente lembrar que nem esse dia que foi a abertura, esse 1º de agosto, tem um por trás disso, né, que eu era do Juad em Canudos, ali no Jardim Alcântara, e a gente estava apoiando a abertura da nova base, que seria o Juad Aeroclube. E foi eu, os outros adolescentes da base, que organizamos uma ação social para então dar esse start inicial nessa base. E aí foi ali que o pai foi encontrado, né? A gente era de bases diferentes, mas Deus já vinha agindo. E foi legal assim que a gente teve várias experiências junto. Por exemplo, eu era adolescente, mas desde os meus 15 anos eu era de uma base, mas ajudava na base deles. Ia ter uma festa, tava lá botando música, ia ter um evento, tirava foto, fazia arte, fazia aquilo. Então sempre esse andar junto foi muito, muito legal. E é interessante, né? Porque isso envolveu a mim, depois entrou a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu pai, a minha irmã, enfim, toda a família sendo unida através do ministério. Então isso fortalece muitos laços e até hoje, né, a gente consegue participar junto. Também depois eu fui me tornar líder, já falei, a gente foi trabalhar junto na mesma base, até que eu fui para Minas Gerais fazer meu seminário. E quando eu voltei, eu fui pastorear a igreja do bairro, e aí a gente também voltou a trabalhar junto no ministério, né? Eu, pastor da igreja, ele chefe funcional, e a gente fazendo, e hoje a gente tá junto aí, né? Ele supervisionando aqui a região de Novo Hamburgo, eu tô com o pessoal de Minas Gerais, enfim, se envolvendo dentro do ministério, e muitas coisas têm acontecido na nossa vida.
E hoje, na verdade, né, também hoje a gente está trabalhando juntos, trabalhando lado a lado. Como se diz, estamos trocando experiências de vida. Né? Uma experiência mais nova e uma experiência mais velha, mais de idade, né? Isso aí que é bacana, né? Porque, na verdade, não existe uma competição, entendeu? Dentro do reino de Deus não pode existir uma competição, né? Que nem o Gabriel falou, ele era de uma base, eu era do outra, mas sempre que, quando precisava do apoio, ele estava ali para ajudar, né? Estava ali para apoiar, né? Para dar algumas ideias, não, vamos fazer assim, que quem sabe, vamos né, trabalhar dessa forma. E foi muito legal essas experiências. E até hoje também. Hoje a gente senta, a gente conversa. Às vezes eu tenho algumas dúvidas, daí eu converso com ele. Ou ele talvez tenha alguma dúvida, ele vem, senta, conversa comigo. Isso é legal. Trocar ideias, né? Que isso aí é um crescimento. Tanto para ele e um crescimento para mim também. E é bacana, assim, essa experiência que a gente tem dentro do Juad, da família poder crescer junto, né? Tanto o Júnior 1, o Júnior 2, adolescente, o Kids agora, né? Ele pode ter os seus pais envolvidos e no futuro ele se torna um líder lado a lado com a sua família. Então é interessante que a gente passou dentro da trajetória do Juad por todas as fases, desde liderança, eu fui Juad, chefia funcional, pastoreio, hoje ambos na supervisão com a família. Então, poder crescer junto, poder se desenvolver, né? E essa relação pai e filho, essa relação de companheiros de ministério, enfim, todas as coisas que a gente tem para fazer e agregar. E como isso fortalece, a gente vai muito mais longe, né? Acho que, claro, a gente ficaria horas falando de algumas experiências, mas a gente já saiu viajar para dar alguns cursos juntos, com histórias muito engraçadas. Eu levei já minha família para Minas e aí todo mundo lembra de algumas coisas que aconteceram. A gente já foi passear aqui junto em outras bases, então sempre junto. Sempre que a gente pode, coopera um com o outro lado a lado, né? Sem medir esforços. E se tem algo que a gente entendeu ao longo desses anos, é que a mesma restauração, o mesmo trabalho que Deus fez na nossa casa, na nossa família, hoje a gente tem a missão de fazer para muitos outros também. É verdade. Hoje nós somos aí pequenos missionários. Isso aí é muito importante. Como eu falei antes, da gente repassar para outras pessoas, para outras famílias. Talvez as famílias olham assim, não tem mais no que acreditar, né? E daqui a pouco eu sempre digo que a gente possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, né? E compartilhar todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, tudo aquilo que Deus tem feito na nossa família, e algo que sempre quando eu tenho oportunidade, quando eu estou com as crianças, eu coloco para eles acreditar, para eles que possa haver uma mudança na família deles, que essa mudança possa começar pela vida deles, essa transformação da família possa começar pela vida deles, né? Mas basta eles quererem também, né? No momento que eles quererem, eu creio que as coisas vão acontecer, né? De uma forma que eles nem vão acreditar, né? E o que eu vejo também, né? Que eu acredito também que o Gabriel, no momento que ele também talvez não acreditava no momento que um dia poderia haver uma transformação, uma mudança, mas ele desistiu? Não, ele permaneceu, porque ele viu que realmente poderia haver uma mudança.